Divulgação de políticas contábeis. 132. A entidade deve divulgar no resumo de políticas contábeis significativas. Alínea A. A base de mensuração utilizada na elaboração das demonstrações contábeis. Alínea B. O grau em que a entidade tem aplicado qualquer disposição transitória de qualquer outra norma, é. Alínea C. Outras políticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para a compreensão das demonstrações contábeis. 133. É importante que os usuários estejam informados sobre a base ou bases de mensuração utilizadas nas demonstrações contábeis, por exemplo, custo histórico, custo corrente, valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável, porque a base sobre a qual as demonstrações contábeis são elaboradas afeta significativamente a análise dos usuários. Quando mais de uma base de mensuração for utilizada nas demonstrações contábeis, por exemplo, quando determinadas classes de ativos são reavaliadas, é suficiente divulgar a indicação das categorias de ativos e de passivos a qual cada base de mensuração foi aplicada. 134. Ao decidir se determinada política contábil específica deve, ou não, ser divulgada, a administração deve considerar se sua divulgação proporciona aos usuários melhor compreensão da forma com que as transações, outros eventos e condições estão refletidos no desempenho e na situação patrimonial. A divulgação de determinadas políticas contábeis é especialmente útil para os usuários quando essas políticas são selecionadas entre opções permitidas nas NBCs-TSP. Um exemplo é a divulgação, pela entidade, da base de mensuração de suas propriedades para investimento, se pelo valor justo ou pelo modelo de custo. Ver NBC-TSP 06, propriedade para investimento. Algumas normas requerem especificamente a divulgação de determinadas políticas contábeis, incluindo escolhas feitas pela administração entre diferentes políticas que as normas permitem. Por exemplo, a NBC-TSP 07 requer especificamente a divulgação das bases de mensuração utilizadas para as classes do ativo imobilizado. A NBC-TSP 14, custos de empréstimos, requer a divulgação se os custos de empréstimos foram lançados como despesa ou se foram capitalizados como parte do custo de ativos qualificáveis. 135. Cada entidade deve considerar a natureza das suas operações e as políticas que os usuários de suas demonstrações contábeis esperam que sejam divulgadas para esse tipo de entidade. Por exemplo, espera-se que entidades do setor público divulguem suas políticas contábeis para reconhecimento das receitas de impostos, doações e outras formas de receitas de transações sem contraprestação em bens e serviços. Quando a entidade possui entidades com operações significativas no exterior ou possui transações significativas em moeda estrangeira, espera-se que ela evidencie as políticas contábeis para o reconhecimento de ganhos e perdas cambiais. Quando combinações no setor público tiverem ocorrido, as políticas utilizadas para a mensuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura, GORIL, e para a mensuração da participação dos acionistas não controladores devem ser divulgadas. 136. A política contábil pode ser significativa devido à natureza das operações da entidade, mesmo que os valores associados a períodos anteriores e ao corrente não sejam materiais. É também adequado divulgar cada política contábil significativa que não seja especificamente exigida pelas NBCs-TSP, mas que tenha sido selecionada e aplicada. 137. A entidade deve divulgar, no resumo das políticas contábeis significativas ou em outras notas explicativas, os julgamentos realizados, com exceção dos que envolvem estimativas, ver item 140, que a administração fez no processo de aplicação das políticas contábeis da entidade e que tem efeito mais significativo nos valores reconhecidos nas demonstrações contábeis. 138. No processo de aplicação das políticas contábeis da entidade, a administração exerce diversos julgamentos, com exceção dos que envolvem estimativas, que podem afetar, significativamente, os montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis. Por exemplo, a administração exerce julgamento ao definir: a linha A. Se ativos são propriedades para investimento.
A linha B. Se os acordos para o suprimento de produtos ou serviços que envolvem a utilização de ativos são arrendamentos. A linha C. Se, em essência, determinadas vendas de bens decorrem de acordos de financiamento e, portanto, não dão origem a receitas de venda, é. A linha D. Se a essência da relação entre a entidade que elabora as demonstrações contábeis e outras entidades indica que essas outras entidades são controladas pela entidade que elabora as demonstrações contábeis. 139. Algumas divulgações feitas de acordo com o item 137 são exigidas por outras normas. Por exemplo, a NBCT-SP 20, divulgação de participações em outras entidades, exige que a entidade divulgue os julgamentos que realizou para determinar se exerce o controle sobre outra entidade. A NBCT-SP 06 requer a divulgação dos critérios utilizados pela entidade para distinguir a propriedade de investimento da propriedade ocupada pelo proprietário e da propriedade mantida para venda no curso ordinário da atividade comercial, nas situações em que a classificação das propriedades é difícil.